acho isso tão insano, porque quem garante que o Jorge Jesus vai chegar... E vai repetir. E vai repetir, mas é mágica. Peraí, só colocar o... Se fosse assim, cara, pagava até mais pro Jorge Jesus e tal, dobrava. O William, aqui, pum, é certeza. William, Gente, o time tá pressionado a dar uma resposta? Eu acho que sim. mas é contra o Bahia ou é na quinta que vem? Não, eu acho que já contra o Bahia, precisa dar uma resposta. Eu não sei, assim, houve, na minha modesta opinião... Fala, nação, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Flamengo, preparação para o jogo contra o Bahia amanhã, essa partida que vai acontecer no Maracanã. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando sobre o Flamengo, projetando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, já deixar os créditos na descrição, ESPN Brasil. Você, torcedor do Mengão, já deixa também aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho e aproveita, escreve aqui nos comentários o seu palpite para essa partida de amanhã. Tá confiante, acreditando na vitória do Mengão? Deixa o seu palpite aqui abaixo, mas agora, bora pro vídeo. Incomparável! Contra o... E temos também o imbatível. Tem isso? Tem isso, meu senhor, tem isso. Mas a imbatível é fora de casa, porque em casa ele perdeu pro Bahia. Calma, meu rei, mas um incomparável. Ele jogou 2 jogos com o Córdoba, o possante Córdoba. Não vai ganhou jogar nenhum fora, gol. Pascoal. Vai jogar em Barueri. É. Não, o Barueri é mando do Palmeiras. Não, mas vai é jogar arrendado fora, pela não é presidente na do Allianz Palmeiras. Parque. O mando de jogo é do Palmeiras. Ah, mas o estádio é da Leila, não é do E Palmeiras. o São Paulo, de maneira usual, dá problema pro Palmeiras. Consegue marcar bem o time do Palmeiras. É um jogo para mim, taco a taco também. Agora, no Flamengo, tem uma coisa aqui, Pascoalzito, eu estava ali na redação agora há pouco, veio um companheiro nosso, Ai, assim, essa redação. falou assim, William, fala uma coisa pra você, tô insatisfeito com o Felipe Luiz. Eu falei, pô, cara, mas calma aí, mas calma. Não, sabe como é que é? A coisa não tá dando muito certo. O Felipe Luiz da Libertadores, olha, putz, é um enjoo de ver, o time é ruim. Eu falei, não, o time não é ruim, o Felipe Luiz não é ruim. Não, mas na Libertadores e tal. E aí eu falei assim, mas faz o quê, rapaz? Ele falou assim, não, olha, eu tava vendo aqui, Jorge Jesus tá livre no mercado. Eu falei, mas que isso? Mas que Essa é uma sombra que todo treinador do Flamengo Mas convive. ele já vai viver com esta sombra também? O Jorge Jesus está no Rio também? Não, aí eu já não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Sei que uma vez, quando estavam urubuzando o Paulo Souza, ele pintou aí no Rio, foi no Carnaval e tal, papapá, eu senti o clima e depois foi embora. Agora, mas já é pressão, Felipe Luiz, é isso aí? Já é esse clima todo? Você vai me desculpar, mas eu não sei se tem... perder um jogo, esse é um elenco incomparável, né? Como é o do Flamengo. Mas o jogo do incomparável não está fluindo ainda. Na Libertadores. Especialmente na Libertadores. Precisa ter... o Cebolinha que está fazendo esse gol, ele está machucado. Machucou de novo. Entendeu? Vive machucando também. Tem esse problema. Aliás, são muitas as contusões. Parece que já está de saída. Estou lendo aí, eu li nas redes sociais, nos jornais, que o Flamengo vai contratar e para contratar precisa abrir espaços no elenco. Michael e Cebolinha são os grandes candidatos. Porque o Cebolinha recentemente deu uma entrevista dizendo do Grêmio, que queria voltar para o Grêmio, e o Michael no começo do ano, estou vendendo o peixe que eu comprei nas informações aí. Que não está se sentindo bem. Rapaz, mas olha, tem um lugarzinho que também tem praia ali que tá precisando bastante, viu? Só descer a serra aqui, ele, bacana. Pô, vai ajudar. Os dois, aceita os dois. Aceita os dois, porque a gente já tá chorando bastante. Traz a cebola aí, que de chorar a gente já tá acostumado. Eu acho que os dois têm um mercado muito farto no futebol brasileiro, se esse for o caso, né? O Cebolinha é jogador com nível de seleção brasileira. E o Robozinho pode jogar em muitas equipes do futebol brasileiro. Eu acho que pode ser contratado pelos outros 19. Né? Tanto um quanto o outro. Eles têm mercado no futebol brasileiro. Agora, o time está pressionado a dar uma resposta? Eu acho que sim. Mas é contra o Bahia ou é na quinta que vem? Não, eu acho que já contra o Bahia, precisa dar uma resposta. Eu não sei, assim, houve, na minha modesta opinião, e na modesta opinião do Zinho, um equívoco na montagem para esse jogo contra o time argentino, lá o Central Córdoba. De novo. Por quê? Porque o time foi jogar completinho contra o Cruzeiro, jogou completinho a partida anterior,
e chegou para jogar completo também contra o Central Mas Córdoba. a partida anterior não foi pela Copa do Brasil? Aí não jogou completinho, não. Aí Contra o poupou, Botafogo da Paraíba não jogou ninguém. Não, no Campeonato Brasileiro. Ah, tô falando. tá. Os jogos do Campeonato Mas aí Brasileiro. foi uma semana antes. Né? Aí, como a imaginação foi o seguinte, foi o o time jogo vai do ficar 2 Corinthians. semanas só treinando e não vai jogar. Então vamos botar para jogar. Para mim, teve erro aí. Dava para mesclar. Dava para mesclar para chegar com o time completinho, para não ter o Arrascaeta com peso na perna, o Gerson não jogar bem, né? O Eric Pulgar, que dá aula de volante todo jogo, não conseguiu desempenhar o mesmo futebol, para ter dificuldade, os dois zagueiros com dificuldade, Léo Pereira. Então ali, entendeu? São 2 pênaltis seguidos do Léo Pereira. Não é comum. Um jogador que tem nível de seleção brasileira. Ele não está bem mesmo. Não é comum. Então, não sabe que o lateral esquerdo... Tem tanto lateral esquerdo no Flamengo que dá para escolher quem vai jogar. O Wesley não foi bem, o lateral direito... Eu estou falando tantos jogadores que não foram bem, como o Bruno Henrique não foi bem. Não está vindo bem. Né? Não está jogando bem. Tem os problemas que ele precisa resolver, os problemas que estão agora aparecendo, estão fluindo e vai parar na justiça desportiva, como vai parar na justiça comum. Então precisa ver como é que a cabeça dele está funcionando nesses 2 casos. A gente viu o Paquetá tomar um cartão amarelo, que foi um lance de jogo, né? Desabou chorando, porque é a pressão que fica em cima do cidadão. Porque tem um cidadão atrás do jogador de futebol. Né? Tem um cidadão, tem um ser humano atrás do jogador de futebol. E isso tem que ser analisado. O Felipe Luiz não é para trocar o treinador. Eu também acho. Puxa vida. Eu estava falando do Roger, eu falo do Felipe. Mas não tem ninguém em sã consciência que acha. Isso é mas tem um bando de malucos. O quê? O Respostinha já não está gostando, não, meu senhor. Não é? O Respostinha, isso. Conselheiro Miranda também. Quem pensa? Tem o Respostinha, isso. Conselheiro Miranda também. Quem pensa? Tem uns caras que não... Cogita. Acho que é automática. E eu acho isso tão insano, porque quem garante que o Jorge Jesus vai chegar... E vai repetir. Mas é mágica. Peraí, só colocar o... Se fosse assim, cara, pagava até mais pro Jorge Jesus e tal, dobrava. O William. Aqui, pum, é certeza. Gente, o Zé vamos deixar o Felipe Luiz trabalhar, O Zé pensa de uma maneira diferente a respeito disso aí. Que é a questão da prioridade dada pelo presidente. Sim. Eu não sei que é se o brasileiro. Não, mas eu acho que errou no planejamento em relação à sequência de partidas, porque se eles colocam, eu acho que, por exemplo, na minha opinião, se ele tivesse colocado o time titular para jogar contra o Central Córdoba no Maracanã, provavelmente o Flamengo teria feito um resultado melhor. Provavelmente teria feito um resultado melhor. Aí, daquele jogo em diante, você administraria da melhor forma a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Se você tem uma condição melhor na Libertadores, aí você coloca o Campeonato Brasileiro e jogaria esse jogo contra o Central Córdoba com maior tranquilidade, com administração de elenco, coloca um time mais, vamos dizer assim, reserva, o cara que não está acostumado, não tem aquela sequência de jogos. Mas você não pode, em pleno Maracanã, tirar os seus principais jogadores para jogar numa partida de Libertadores. Eu acho. Pagando caro aquele jogo, tá? Tá pagando a pressão toda. E sabe o que aconteceu? Tirou os jogadores daquela partida e agora teve que colocar os jogadores titulares de novo. Teve que colocar na quarta contra o Cruzeiro, teve que jogar dessa forma também. Por quê? Porque sabia que se tivesse uma situação ruim ou adversa, vamos dizer assim, da forma como se esperava, ia ter problemas. E aí, mas chegou a hora de dar uma poupada. Tá até a pergunta ali no GC. É contra o Bahia, porque o Bahia também deve estar com problemas de escalação e tal. O Flamengo precisa de 2 resultados, 2 vitórias em casa. E também assim... E o jogo é só na quinta, hein? Vamos falar que esse jogo é no sábado, agora sábado e o outro é só quinta. E assim, tem um tempo bom até de recuperação. Qual é a vantagem? Sem viagem. Qual é a vantagem de se investir milhões de reais, quase R$1 bilhão ao longo dos anos, em 2 times, se você não puder mexer? Para ficar olhando para o banco e ver quanto jogador bonito, quanto jogador bom no banco, é para poder mexer e não ter tanto impacto na formação. Então, se você tem um time, um elenco farto, incomparável, como diz o Pascoal, não. Então, se você tem um time, um elenco farto, incomparável, como diz o Pascoal, que o Flamengo tem, e você não pode trocar 3 ou 4 com um jogo de Campeonato Brasileiro, sendo que você tem na semana que vem um jogo decisivo, não vale a pena ter 20 jogadores bons. Tenha lá 11, 12, 13 e tá bom demais. Economiza o dinheiro. Então, o Flamengo tem elenco para mexer. O Bahia vai vir mexido, porque o Bahia precisa mexer. Okay, Zupa, tem alguém que substitui o Gerson?
Que faça a função com a mesma função, a mesma qualidade. O Gerson é um craque. Então, nem o Arrascaeta. Não tem. A Arrascaeta tem. O Palmeiras não tem por lugar desse. Ninguém tem. Sim, não, mas o time do Palmeiras é mais... Não tem Arrascaeta, não tem Pedro. Sim, mas o time do Palmeiras é mais independente do que o time do Flamengo. Existe essa diferença entre Flamengo e Palmeiras. Você acha que a Arrascaeta e Gerson são insubstituíveis? São insubstituíveis pela qualidade que tem. Por mais que o Flamengo tenha um ótimo elenco, se você tirar o Arrascaeta e improvisar e colocar um jogador ali que tem uma boa qualidade, que o Flamengo tem... Mas hoje, quando o Gerson não consegue desempenhar um bom papel, o time do Flamengo sente. Então, assim, é o que eu falo. Eu tiro aqui... Não, a seleção brasileira sente quando ele não joga. Eu tiro os principais jogadores. Quem não jogou? Não jogou o Gerson? Sim. Córdoba, Contra o Wesley e o Pulgar. Se eu não me engano, tinha mais um, acho que era o Pulgar. O Pulgar. Você tem os 3 jogadores que naquele instante eram os melhores jogadores. O Pulgar arrebentando. O Wesley não precisa falar. Sim. Né? E o Gerson também. Num jogo contra o Central Córdoba, respeitando o Central Córdoba, no Maracanã, onde todo mundo estava esperando um jogo, hoje o Flamengo ganha. Você carimba, porque ali você faz um bom resultado, você tem 6 pontos. Era o segundo jogo, se eu não me engano. O segundo jogo era pra Tati era jogando mal. Sim, você tem 6 pontos. Pô, depois o que acontece? Eu tenho 6 pontos dentro de cada, O Tati era fraco. entendeu? Tranquilo. Aí eu tenho a possibilidade de administrar na Libertadores, porque eu tenho um bom resultado na Libertadores. E o brasileiro fica muito mais fácil, porque o BAP já externou. A prioridade é o brasileiro. Mas tá assim, se a prioridade é o brasileiro, tá me lembrando assim, até o Ricardo aqui. Vai que o... Aliás, o Ricardo me lembra também que o De La Cruz não vai jogar esse jogo, tá fora. Né? Tem essa questão também para resolver. E me lembra assim, se o Palmeiras ganhar, ele pode abrir 5 pontos do Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo de mal e tal, colocar reservas. Se o brasileiro é uma prioridade, ele não pode desgarrar. As coisas inverteram nesse momento. Assim, o brasileiro é prioridade, ok. Mas dada a situação da Libertadores, a prioridade de agora tem que ser a Libertadores, eu imagino que seja, na cabeça de todo mundo no Flamengo. Tem que inverter essa prioridade. Se o Flamengo não ganha do Bahia esfacelado no Maracanã? Mas a gente vai ficar no sim, um monte de O Bahia vai vir mexido? Bem mexido. Já tem um monte de desfalque por suspensão e lesão e tem na quinta-feira uma final de Copa do Mundo contra o Nacional, tendo menos elenco que o Flamengo. Então é óbvio que o Bahia vai vir mexido. O Flamengo são 4 jogos seguidos no Maracanã. O Bahia recebe o Nacional em casa. O Bahia joga as 2 fora. O Atlético Nacional fora. O Bahia vai a Medellín, depois o Bahia vai a Porto Alegre. É isso aí. A situação do Rogerião, né? Brincadeira de brincar, mas a situação do Bahia é complicadíssima. Delicado. Esse jogo complicou a vida do Bahia. Sim. O Rogério saiu cuspindo o Marimonda e ele tem razão. Os dois técnicos têm que mexer no time para o jogo do final de semana. E aí o Felipe tem mais margem para mexer do que o Rogério. Porque o Flamengo precisa de 2 resultados em casa. Sim. Precisa das 2 vitórias na Libertadores. O Flamengo vai se classificar. Porque eu acredito que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos. O jogo dessa semana que vem, ele é o mais difícil, porque a LDU é muito mais time do que o Deportivo Táchira. Então, assim, o jogo de quinta-feira do Flamengo da semana que vem, ele tem que ser o jogo mais importante da semana. O jogo de amanhã contra o Bahia é um jogo muito importante, mas o Felipe tem margem para mexer para esse jogo. E quinta-feira, onde é que vai ver o jogo? Só aqui, meu senhor. O jogo do Flamengo na próxima quinta-feira, esta final que o Flamengo vai disputar, vou até um perdigoto aqui, essa final que o Flamengo vai disputar na próxima quinta-feira, você só vai ver com a gente. É no Disney Plus e na ESPN. Então, quinta-feira, prepare o seu coração para as coisas que o Flamengo vai contar. Porque o negócio... Não, o jogo é difícil. O jogo é difícil. O jogo é difícil. É osso. O jogo é osso. Osso de canela, aquele bem durão. Mas eu acho que o Flamengo passa. Eu acho que o Flamengo vence. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que o Flamengo vence. O Atlético Nacional é um time enjoado, cara. Não. O Flamengo é LDU. É LDU. O Atlético Nacional é o Bahia. Bahia. Os dois têm parada ruim. Os dois têm parada ruim. Eu acho que o Bahia ainda é pior porque é fora. Aí o Atlético Nacional é melhor que a LDU. Exatamente. E o Bahia é pior do que o Flamengo. É tudo mais difícil. É tudo mais difícil. Agora, o Flamengo tem que fazer os 2 resultados em casa, 2 vitórias em casa. Agora, tem uma telinha aí que vai botar um... É isso, nação. Informações do Flamengo, preparação para essa partida contra o Bahia. Amanhã, o Flamengo na Libertadores tropeçou mais uma vez, empatou contra o Central. Mas agora é Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem até a chance de voltar à liderança nessa rodada. Mas para isso precisa ali da combinação de resultados. O Palmeiras joga no domingo contra o São Paulo e o Bragantino, que é o vice-líder, joga contra o Grêmio. Essa partida aqui é lá em Porto Alegre, na casa do Grêmio. Então o Flamengo, dependendo da combinação de resultados, pode assumir a liderança
amanhã nessa partida, dependendo, né, do resultado contra o Bahia. O Bahia é um adversário difícil, chato de se enfrentar, mas tem um treinador ali que tem um retrospecto de como treinador ele nunca venceu o Flamengo. Se não me engano, o Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador. E para essa partida de amanhã, o Felipe Luiz vai colocar, acredito que vai colocar a força máxima, a força total para essa partida de amanhã. Torcida para que o Flamengo faça um bom jogo e quem sabe, né, conquiste a vitória e os 3 pontos dessa partida de amanhã. Vamos ver, né? Vamos torcer, né, para que o Flamengo jogue um bom futebol. Já deu uma resposta aí para a sua torcida, está precisando dar uma resposta, já vencer essa partida de amanhã. Uma informação aqui sobre o Arrascaeta, né? O Flamengo congela a negociação ou renovação com o Arrascaeta e indica outras prioridades. O uruguaio apresentou a oferta de extensão do vínculo até 2028. O clube respondeu com negativa, sem previsão de retomada das conversas. Varela, Pedro e Rossi estão na frente da fila. O Flamengo aí que tem outras prioridades, foi assim que o clube encerrou nesta semana a negociação que estava em curso para renovar o contrato de Arrascaeta. O Uruguai tem vínculo até 2026. As conversas aí entre José Boto e Daniel Fonseca começaram no início do ano, pouco depois de Arrascaeta revelar ao GE que deseja encerrar a carreira vestindo a camisa do Flamengo. Há cerca de 2 meses, o dirigente português pediu que o uruguaio colocasse no papel sua proposta e deu resposta em nome de BAP em contato telefônico desta semana. A oferta apresentada pelo Camisa 10 era de um novo contrato com valorização financeira e validade até o final de 2028, 3 anos e meio, né, de contrato. Do lado do Flamengo, aí a apuração é de que no curso das tratativas houve sinalização pela extensão por mais um ano até o fim de 2027, com aumento salarial, faltando 1 ano e meio para o fim do vínculo atual. O clube decidiu deixar o tema para depois. Aqui, segundo o GE, o Flamengo esclarece que não é questão de prioridade, mas sim demanda de mercado, pelo fato do contrato de Varela se aproximar do fim, permitindo a assinatura de um pré-contrato com outro clube. A negociação está em andamento. O clube escutou os anseios de Arrascaeta e entende que tratará do assunto no momento pertinente e não agora. Torcida para que o Arrascaeta renove seu contrato, é um excelente jogador, destaque aí desse time. Está vivendo um bom momento também, na temporada dele, começou bem demais, fazendo gols. Torcer para que renove. Vamos aguardar as próximas informações. Deixe seu like aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.